Continuando de onde a gente parou, Atos capítulo 6, tá? Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Que você já tira, né? Os caras tinham aquele negócio de nós somos especiais, somos o povo eleito, né? Somos melhores. Então, quando a viúva era de algum cristão grego habitando ali em Israel na época, eles não faziam vista grossa, não queria ajudar o órfão, né? Não queria ajudar o necessitado. Primeiro, eles queriam ali ajudar a sua comunidade somente, acabou, né? Então houve essa queixa aí aos discípulos por conta disso, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esta necessidade. Mas esse de servir a mesa aqui, não, né, não existe esse negócio de judeu, gentil, não existe mais, não há mesas mais, né? A gente não pode servir esse aqui porque é hebreu, porque é judeu, porque, sei lá, de alguma forma ele se torna especial pelo fato disso, ou menosprezar o outro porque é um gentil, né? Não existe, é um único povo, né? Então eles levantam aqui para escolher alguns dos diáconos. Um desses diáconos vai ser Estevão, né? Que cumpriu bem a função de evangelista. Vamos continuar aqui. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e eleger Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, a estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, né? Com as mesmas mentiras que levaram Cristo à morte, né? Traíram o Messias, é a mesma mentira com que eles também vão acabar matando diversos dos primeiros seguidores de Cristo, diversos dos apóstolos, né? E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto com o rosto de um anjo. Você vê a glória de Deus sobre Felipe, ou sobre Estevão. E é interessante que eles disserem, né, que queria mudar que Jesus queria mudar a lei de Moisés, né, queria mudar os costumes. Mas vamos lá. E disse o sumo sacerdote, capítulo 7: porventura é isto assim? E ele disse: homens e irmãos, pois ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Veja bem, olha que versículo interessante que Estevão fala aqui. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Agora vocês acham que isso se cumpre com Abraão, com Isaac ou com o povo judeu? Não se cumpre. É como está escrito em Hebreus capítulo 11, até hoje Abraão aguarda essa promessa.
Abraão não tomou posse da terra. Quando é que Abraão vai tomar posse da terra? Na primeira ressurreição dos mortos. Alguém defender, né, chega a usar Isaías, chega a usar Jeremias para dizer que essa nação que criminosamente foi imposta em Israel é a verdadeira Israel de Deus, é ridículo, é loucura, é desconhecer a palavra de Deus, sendo que nem Abraão tomou posse ainda. E essa promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, e Cristo também não tomou posse ainda. Ou seja, a promessa está de pé, não se cumpre em 68, com crimes de guerra, expulsão de povos daquela terra, não se cumpre assim. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaram à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança e a circuncisão. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E a Isaque e a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E sobreveio então a todos os pais do Egito de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. E a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados no sepulcro que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. É interessante esse relato aqui, porque Estevão está contando toda a história do povo hebreu até chegar aquele momento ali da morte de Cristo, certo? Por que Estevão fez isso? Porque, tipo assim, na cabeça dos fariseus, aqueles homens não tinham tanta capacidade, né? Tanta inteligência. Então, isso era um sinal também, porque era como Pedro. Quando Pedro, você vê nos capítulos anteriores que a gente leu, quando Pedro começou a discursar ali para 5.000 homens, os fariseus, os doutores da lei, olharam assim, ué, mas esse homem não é galileu? Como é que ele consegue falar com tanta eloquência, né? Como é que ele consegue ter todo esse conhecimento acerca da palavra, né? Das escrituras? A mesma coisa Estevão, era um rapaz jovem, né? Pelo que consta, era um rapaz jovem. Então, assim, os caras não conseguiram parar de se calar a boca, porque ele está contando a realidade, a trajetória do povo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Vamos continuar lendo. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e muito criado. E foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou-se o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e este como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Sinai, de uma chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou
da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? Quer dizer, aí Estevão já começa a dar umas indiretas aqui, né? O povo rejeitou, os pais rejeitaram Moisés, né? Mas vamos lá. A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Aí agora aqui Estevão começa a dar a porrada segura, né? Porque, se eu não me engano, essa profecia de Moisés, ela está em Deuteronômio, se eu não me engano, tá? Mas vamos lá. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo, que lhe falava no monte Sinai. Olha o que, olha, agora aqui, ó. Cara, é interessante. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo, né, sobre contra a gnose. Esse vídeo é de 2019, se eu não me engano. E eu falo contra a gnose cristã, né? E eu falo quem guiou o povo de Israel no deserto, né? E tem um outro também, quem falou com Moisés na sarça. Eu acho que tá ali um vídeo só, tá? E aqui, olha o que Estevão vai falar. Aí é interessante que tem gente que diz que lá no Antigo Testamento era o diabo. Aí será que Jesus estava mentindo sobre ele mesmo quando ele disse que ele é o eu sou? Será que Estevão foi enganado e não sabia que era Jesus? Quando Paulo vai falar sobre isso também não sabia que era Jesus no Antigo Testamento, eles foram enganados? O próprio Jesus foi enganado? Você vê como essas doutrinas diabólicas, elas são perigosas, porque ela ignora o texto bíblico, né? Elas manipulam. Então veja bem, ó, o que é que Estevão vai falar aqui, ó. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação do deserto. Este quem? Este profeta, este semelhante a Moisés. Veja bem, ó. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que ele falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos retirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aqui, se eu não me engano, está em Jeremias, ou... eu acho que é Jeremias. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para os adorar. Transportava-os-eis, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Outro ponto, será que um homem desse estava enganado acerca da intenção de Salomão? Salomão fez um templo a demônios ou a Deus? Hã? Salomão fez a Deus, certo? Ah, mas Deus não habita em templo de... Tá, Deus não habita, mas a sua presença se manifesta, como se manifestou na tenda e como se manifestou no Santo dos Santos. Tá no vídeo também que eu fiz, certo? Agora, se Salomão se desviou no meio do caminho, fez coisas erradas, já é outra história. Mas a intenção dele não foi algo ruim quando fez o templo, tá? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o
o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de... Aí agora ele já entra aqui dando a porrada. Então ele contou tudo, ele mostrou. Por que ele citou essa questão de Salomão e do templo? Porque eles adoravam o templo. Porque eles colocavam o templo acima de tudo. Tanto que quando Jesus fala que derrubaria esse templo em 3 dias, né? E quando Estevão repete isso que Jesus falou, é uma das acusações que ele usa. Ó, ele falou contra o santo templo, né? Quer dizer, ele considerava mais o templo de pedra do que a pessoa, do que as pessoas, né? Vamos lá. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo, ainda assim vós sois como vossos pais, ao qual os profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Será que está muito claro aqui? Né? Na série de vídeos que eu fiz, quem matou... Tem até no YouTube esse vídeo ainda. Quem matou Jesus? O que é que Estevão está dizendo aqui? Ao qual dos profetas não perseguiram os vossos pais. Até mataram que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Não foram os romanos, tá? Vamos lá, continuando. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. É interessante esse texto aqui, né? Quando Estevão tem a visão dos céus, aí tem gente que usa isso aqui para dizer, ó, tá vendo? O Espírito Santo não estava lá. Por que o Espírito Santo não estava lá? Porque ele já estava na terra, né? Jesus subiu e mandou o Consolador. É por isso que o Espírito Santo não está lá, nos céus. Certo? Está em Gênesis, está em João, 1 João não, João capítulo 1, quando ainda não tinha descido, mas quando Jesus sobe, o Espírito desce. E é por isso que nas próximas visões, tanto do Apocalipse quanto dos apóstolos, o Espírito Santo ele nunca vai estar no céu porque ele está aqui conosco. É simples de entender e não fazer confusão com uma coisa tão básica que está na Bíblia e que alguns canais acabam entrando em discussões tolas por conta disso. O Espírito não está no céu porque ele está conosco. É o Consolador que o Pai nos enviou, que Cristo havia prometido. Eu vou, mas o Pai enviará o Consolador, que permanecerá com vós. Né? Vamos lá. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Adormeceu por quê? Porque o cristão, servo de Deus, ele não morre, ele dorme, ele descansa, né? Esperando a vinda de Cristo. Então eu espero que a leitura seja proveitosa, tá? Eu só quero dar uma ressalva aqui numa parte que eu li, que eu acabei me equivocando. Nessa parte aqui do versículo do capítulo 7, versículo 36, né? Foi os que conduziu para fora fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés, não, eu falei que era Cristo aqui, né? Mas aqui está se referindo a Moisés, né? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Deus, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Este aqui, no caso, que está falando, é Moisés, tá? Eu falei aqui que era uma teofania. Quem falava com Moisés era Cristo, tá? Em dado momento, sim, Cristo vai se separar do povo, naquela parte que Moisés fala, se tu não subires comigo, eu não levarei esse povo, né? Pode riscar meu nome. Aí é quando o Senhor fala com Moisés que enviaria um anjo com ele, tá certo? Enviaria a glória, a presença estaria através da nuvem, do fogo, e enviaria um anjo com ele. Esse anjo aí, que agora passa a andar com Moisés, como eu falo lá no vídeo, eu acredito que seja o arcanjo Miguel, porque ele é reconhecido como um príncipe do povo de Israel.
né? Então, espero que vocês tenham gostado da leitura, tenham entendido mais um pouco da palavra de Deus, tá certo? E aí na próxima leitura a gente vai a partir do capítulo 8, tá bom? E aqui, você já viu aqui no finalzinho, Paulo já entra no cenário, tá certo? Depois do martírio ali de Estevão, tá bom? E também a nossa explicação muito básica de entender que o Espírito Santo não foi visto ao lado do Pai e do Filho, exatamente porque ele não estava lá. Ele está aqui conosco e nos dando entendimento e conhecimento, mas todos nós vamos nos reunir, né, quando Cristo voltar.